Olá meu irmão, olá minha irmã, seja bem-vindo ao canal Sermão Poderoso, é um prazer ter você aqui. E nesse vídeo eu quero chamar a sua atenção para um fato extremamente importante para você que está começando a pregar, para você que está dando os primeiros passos nesse ministério poderoso, um ministério que Deus tem chamado muitos homens e mulheres, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos, como a própria palavra de Deus diz. E se você está começando no ministério, começando com os sermões, aprendendo como preparar sermões, você precisa prestar bastante atenção nesse vídeo. Cuidado com sermões sentimentalistas ou sermões emocionais. E nós vamos falar sobre esse tema depois da vinheta. Opa, tô de volta, professor Will aqui, seja bem-vindo mais uma vez ao Sermão Poderoso. Desde já eu quero te pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique aqui nesse botão, ative o sininho das notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. E curta esse vídeo, dê um joinha aí e comente o que você acha dos sermões emocionais. Vamos lá então, o que é um sermão emocional? É aquele sermão em que a base dele está no sentimentalismo. E o objetivo desse sermão é provocar as emoções da plateia, da membresia, dos irmãos que estão ouvindo esse sermão. Como? Através principalmente do choro. Outro dia uma pessoa chegou a mim e falou assim: professor, é errado fazer com que as pessoas chorem durante um sermão? E eu virei para ele e perguntei: e quais seriam as armas ou quais seriam as formas que o pregador poderia utilizar para fazer os irmãos chorarem? E aí ele começou a citar algumas formas, dentre elas ele citou, por exemplo, uma trilha sonora bem tocante. Ele citou, por exemplo, contar uma história muito triste para ir lá e tocar o coração dos irmãos. E a gente conversou sobre alguns aspectos e chegamos ali a uma conclusão, e é essa conclusão que eu quero passar para você aqui agora. Vamos lá. Em Romanos 12, verso 1, Paulo diz assim, está aberta aqui minha Bíblia: portanto, irmãos, rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Aqui Deus não está pedindo para você oferecer um sacrifício. Deus está pedindo para você oferecer-se, doar-se como esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. O que é oferecer a Deus um culto racional e oferecer a Deus um culto emocional? Vamos lá. A psicologia diz que quando você, numa conversa, numa proposta, numa oferta, numa venda, seja lá no que for, quando você ativa o gatilho emocional da pessoa, o gatilho racional ele é bloqueado e a pessoa faz o que você quiser sem perceber ou sem ter a real dimensão do que está fazendo. Explico. Uma vez, vendendo livros cristãos, eu entrei na casa de uma senhora e eu percebi que era uma casa que não tinha lá uma condição financeira muito boa, né? Muito avantajada. E eu confesso que eu pensei em ir embora, pedir um copo d'água para dar uma relaxada, dar uma esfriada nos ânimos, até para avaliar um pouquinho o ambiente. Aquela senhora tão prestativa, né? Foi lá buscar água, voltou e eu pensei em ir embora, não oferecer a ela livros. Mas eu estava precisando, fiquei. Os livros também eram muito bons. E eu sei que eu deixaria uma mensagem super poderosa ali para ela. Eu bati um papo muito agradável com aquela senhora. No final ofereci os livros e ela comprou alguns. Uma semana depois eu retornei para entregar os livros e receber o dinheiro. E quando eu sentei, a gente conversando, ela virou para mim e falou assim: meu filho, eu não sei onde eu estava com a cabeça que eu comprei esses livros. Eu ia precisar desse dinheiro para outras coisas, mas compromisso é compromisso. E ela foi e me pagou.
Mas aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Eu não sei onde eu estava com a cabeça que eu comprei esses livros. Eu sei o que aconteceu. Eu mostrei àquela senhora algumas imagens chocantes. Eu já tinha uma oferta pré-definida, recheada de gatilhos mentais para atingir o emocional dela, né? Bloquear a razão, atingir o emocional e fazer com que ela tomasse uma decisão movida pela emoção. Sabe aquela decisão de momento que depois, quando a emoção baixa, o teu racional é liberado e aí você pensa na decisão que você tomou e aí muitas vezes você vai e se arrepende? Pois é, foi o que aconteceu. Eu liberei a emoção daquela mulher e bloqueei a razão. O meu discurso, a minha oferta, bloqueou a razão e liberou a emoção. E ela comprou na emoção. Trazendo isso para a igreja. E aí você pode me perguntar, mas professor Will, isso pode acontecer na igreja? De um sermão liberar a emoção e bloquear a razão? Pode sim, pode. Todo sermão que é baseado em sentimentalismo, onde se coloca uma música preparada especificamente para tocar ali na emoção da pessoa, para tocar o coração da pessoa, onde a fala é mudada, onde o timbre é mudado, amaciado, de forma que penetre ali na mente da pessoa e dispare os gatilhos emocionais e faça com que, de acordo com o objetivo central, dispare o emocional dela, é um sermão emocional. E esse sermão, ele não é aprovado por Deus. Por que um sermão emocional não é aprovado por Deus? Porque na maioria das vezes, a pessoa movida pela emoção, bloqueando a razão, toma decisões sem saber necessariamente o que está fazendo. E é muito fácil pessoas que são movidas pela emoção, que tomam decisões baseadas numa emoção momentânea, num choro, né? Em meio às lágrimas ali, tomam decisões, elas muito provavelmente irão se arrepender depois. E muitas sairão da igreja, muitas não irão querer saber do evangelho, longe de Deus, longe da igreja, seguirão suas vidas. E por que Deus, em Romanos 12:1, pede que ofereçamos a Ele um culto racional? Porque no culto racional, você de fato entende aquilo que você está ouvindo. E quando você toma a decisão, você sabe o que você está tomando. Você sabe o que você está decidindo. Quando você oferece um culto racional a Deus, você sabe o que você está fazendo. Cada passo, cada etapa da decisão que você tomou, você sabe o que você está fazendo. E é muito improvável lá na frente você se arrepender daquilo que você decidiu fazer. Porque você sabia o que você estava fazendo. Você sabia onde você estava entrando. E você tinha a compreensão exata. E aqui está o ponto. Você tinha a compreensão exata de quem é Deus e do que Deus estava te pedindo naquele momento. Quando você prega um sermão emocional, a igreja, a membresia não tem a compreensão exata de quem é Deus e do que Deus está pedindo naquele momento. A pessoa entrou em êxtase, caiu em lágrimas, em prantos e o emocional está aflorado. Ela não tem uma compreensão exata daquilo que Deus está querendo, daquilo que Deus está pedindo e muito mais que isso, de quem é Deus para ela ali, naquele momento. E aí vem uma segunda pergunta. É errado então as pessoas chorarem? Não, porque nós somos seres também emocionais. E quando alguma coisa toca lá dentro, nos faz lembrar de alguma sensação boa, nos faz lembrar de um momento bom, nos faz lembrar de alguém que já se foi, nos faz ter saudade de alguém ou de algo, isso toca e isso pode nos fazer chorar. Chorar não é errado no sermão. O errado está em basear cada palavra, em ter como objetivo da mensagem fazer as pessoas chorarem. Porque tem pregador que acha que se as pessoas não choraram, então eu não preguei bem. Não teve meia dúzia chorando, então a mensagem não foi boa. Os irmãos não entraram em prantos, em lágrimas, então não foi boa. Ou o contrário, né? Quando muitos
caem aos prantos e entram em lágrimas. Aí o pregador, o sermão foi uma maravilha, Deus atuou poderosamente, Deus me usou, Deus usou nada, você atingiu um ponto específico. Isso qualquer pessoa sensitiva, que sabe manipular, que sabe entrar na mente das pessoas, consegue fazer. O que tem que tocar as pessoas não é o teu fundo musical, não é a tua retórica, ou não são as tuas palavras macias e bonitas. O que tem que tocar o coração das pessoas é o Espírito Santo, é Deus atuando ali naquele momento. Você quer um exemplo? Sermões onde a Bíblia é aberta várias vezes são sermões que tendem a ser rejeitados pelas pessoas. A maioria dos irmãos já começam a ficar logo inquietos, já começam logo a dar uma coceira na bunda, a dar um comichão, a dar uma vontade de ir no banheiro, de beber água ou de ir embora, e já começam a olhar logo para o relógio. Agora, quando é um sermão onde glória a Deus, aleluia, aí bota logo uma musiquinha de fundo, aí bota uma banda ali para tocar, e a bateria é mestre para fazer isso, a percussão mal tocada é mestre para entrar na mente das pessoas. E aí, meu amigo, pode bater 1 hora, pode bater 2 horas, Deus é bom, aleluia, Senhor. Já viram isso? Desculpa se eu estou falando para alguém cuja denominação costuma fazer isso. E aí o pregador fala assim, ai, Deus hoje quer entrar na sua casa, oh, aleluia, Deus hoje quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história, oh, Deus quer fazer de você um vencedor, Deus quer quebrar as barreiras, Deus quer te levar às alturas, aleluia, o Senhor da glória, Deus quer mudar a sua história, oh Deus. Você é a coisa mais importante dessa vida, você é tudo, há uma força aí dentro de você, Deus. E aí do outro lado, quando você é convidado para a palavra, aqui ó, vamos abrir. Irmãos, abre a Bíblia aí no Evangelho de São Marcos, tanto. E aí você destrincha o que você leu. Irmãos, vamos aqui ó, para a gente ter uma compreensão melhor, vamos aqui agora para São Lucas, tanto. E aí começa a ter uma outra compreensão. E aí você chama para a Bíblia uns 4 a 5 versos. E aí você explica, destrincha com base na Bíblia, sem frases de efeito, sem essas frases sentimentalistas. Ai Deus, ai. Os olhos dos irmãos começam a arder. Parece que tem espinho, tem pregos nos bancos. Por quê? Porque nós estamos sendo bombardeados todo momento, a todo instante, por comerciais na TV, por comerciais no Instagram, no Facebook, vídeos em todo momento emocionais. Todo mundo querendo mexer, chacoalhar com nossas emoções para vender alguma coisa. Aí quando a gente chega na igreja, a gente está tão prostituído, tão bombardeado com instrumentos que mexem com nossas emoções, que a gente quer também sentir esse chacoalhar de emoções na igreja. E igreja não é lugar de chacoalhar de emoções, igreja é lugar de Deus falar. E Deus não fala por meio unicamente das emoções. Deus fala por meio da razão, te fazendo compreender, te fazendo entender, te fazendo aceitar. Então, você pode, em um momento, usar frases que penetrem, não a mensagem inteira. Porque se você se preocupar apenas em atingir o emocional da pessoa, Deus não vai conseguir fazê-la entender. Deus não vai conseguir se manifestar na vida da pessoa. Porque a razão dela está fechada, está trancada. E Deus não entra na vida de alguém que se trancou para entendê-lo, para saber o que está aceitando. Deus não entra. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, preocupe-se em oferecer a Deus um culto racional. Prepare uma mensagem que transforme, que mude a vida das pessoas e que as pessoas entendam e compreendam aquilo que elas estão ouvindo e aceitando. Isso é o agir de Deus. É você saber o que você está aceitando, você entender, você ter uma compreensão de quem é Deus e do que Ele quer para a sua vida naquele momento.
Deus te abençoe, Deus te use para a honra e glória do nome dele. Amém.